Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Então, vamos orar para nós começar o estudo de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus. Papai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque cada dia nós estamos melhor, cada dia nós estamos mais cheios da Tua presença, aprendendo mais contigo. Senhor, cada dia nós estamos mais próximo de estar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Papai do céu, graça nós te damos pela nossa casa, pela nossa família, pelo alimento que o Senhor não deixa faltar, por tudo que o Senhor tem feito, por cada luta, por cada prova, porque em cada uma delas, ó Deus, em cada momento da nossa vida, nós vemos o Senhor operar, vemos a Tua presença em nós. Muito obrigado, Papai do céu. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirada pelo Teu Espírito Santo para a cidade de Corintos, né? Então, Espírito de Deus, venha nos dar sabedoria, vem nos ensinar cada dia mais, vem trazer à memória o que nos traz a esperança. Vem nos transformar, colocar a palavra de vida eterna na nossa boca. Eu te convido, Papai do céu, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, toma os seus lugares aqui agora e nos ensina segundo a Tua multidão de misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Amém? No título dessa Bíblia viva aqui, o capítulo 3 tem um título que está escrito Cartas Vivas do Espírito do Deus Vivo. Glória a Deus, hein? Então começa assim, o apóstolo Paulo começa escrevendo assim: estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmo e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, aleluia, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo seu Espírito pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Dizemos isto por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Aleluia! Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. Glória a Deus. Entretanto, aquele velho sistema da lei, gravado com letras em pedras que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que nesse brilho já tivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Glória a Deus! Depois nós vamos estudar esse pedacinho aqui, tem muita coisa para a gente aprender nesses versículos aqui. Entretanto, aquele velho sistema de lei gravado com letras em pedras que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia... Não, eu já li isso, né? Se o plano que trouxe condenação era glorioso,
era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, a glória do nosso plano, do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. E por que temos essa esperança? Agimos com grande confiança. Se a gente confia que nós estamos vivendo na nova aliança, confia no Senhor Jesus, a nossa confiança é muito maior. Não como Moisés fez quando colocou o véu sobre o rosto para que os israelitas não pudessem ver que aquela glória do rosto dele estava acabando, sabe? Não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque esse véu só pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, ali há liberdade. Todos nós, no entanto, não demos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, essa palavra é muito forte, né? O apóstolo Paulo, interessante, né? Esse negócio sobre carta, né? Quando uma pessoa vai de uma igreja para outra, tem que pedir uma carta da igreja que ele estava para levar, né, para ver se ele tinha bom testemunho e tudo mais. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é muito forte, né? É muito melhor do que carta, porque a pessoa, eles iam ver no testemunho dele e pelo tudo que ele fez, o testemunho dele podia falar por si só. E as pessoas também, né, que ele pregava, que ele ensinava, né? Vamos ver se é isso que essas pessoas aqui estão falando, né? Então aqui, ó, do versículo 3, vamos ver, né, do versículo 1 até o 3, alguns falsos professores que existiam naquele tempo, né, haviam começado a trazer cartas, né, falsas, de recomendações falsas, visando autenticar a autoridade deles. Trazia aquelas cartas recomendando eles, falando, em termos inequívocos. Paulo declarou que não precisava de tais cartas. Ele não precisava dessas cartas. Por quê? Os crentes a quem Paulo e seus companheiros haviam pregado já era uma recomendação suficiente. Vocês querem me conhecer? Pergunta para aquelas pessoas. Aquelas pessoas são cartas vivas minhas, como falando de mim. Então, nós precisamos ser essas cartas vivas, que Jesus habita em nós, aleluia. Nós precisamos carregar o Senhor Jesus estampado no nosso rosto, assim como Paulo estava falando aqui, certo? Paulo usou cartas de apresentação, Paulo usou cartas de apresentação, muitas vezes. Ele as escreveu para apresentar Febe, Timóteo. Essas cartas ajudaram os companheiros e amigos confiáveis de Paulo a encontrar acolhida em várias igrejas. Quer dizer, foi ele que recomendou eles, certo? Então, Paulo usa analogia poderosa
de famosas passagens do Antigo Testamento que prediziam o prometido dia dos novos corações e os novos princípios para o povo de Deus. Nenhum ser humano pode receber o crédito por esse processo de conversão. Esta é uma obra do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos transforma. Ele que vem mudando a gente. Ele que tem esse poder de estar no nosso coração e trazer a memória, a palavra, e nos até falar para nós: você está fazendo errado, volta para o caminho certo, você está saindo do caminho. Nós não nos tornamos crentes seguindo algum manual ou usando alguma técnica. Jesus, aleluia, ele veio aqui e ele passou pela cruz, ele se entregou, ele pagou os nossos pecados e ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Consolador que vai estar com vocês em todo o tempo, ensinando o caminho que deve andar, trazendo à memória a palavra que vocês têm que guardar. Aleluia! Então, sabe o que acontece? Esse Espírito Santo está dentro de nós, ele está nos direcionando. Então, a nossa conversão, a nossa mudança, a nossa transformação acontece quando a gente começa a dar espaço para o Senhor Jesus, aleluia, para o Espírito Santo nos transformar, implantar, sabe, seu precioso Espírito nos nossos corações, sendo moldado, sabe, um novo poder para que a gente possa viver para Ele e por Ele, amém? E quando o Espírito Santo habita no nosso coração, sabe, as primeiras coisas que a gente acorda, quando a gente acorda, o pensamento da gente é lá na glória. A gente agradece, pelo menos eu. Senhor, eu não te agradeço porque essa noite eu dormi bem. Mesmo que eu não durmo, eu falo: Senhor, eu te agradeço porque eu acordei. Tenho mais um dia, glória a Deus, para poder viver. O Senhor me deu essa oportunidade. Aí no versículo 4, Paulo não estava se vangloriando de como ele era. Ele dava a Deus o crédito por todas as realizações dele, por tudo que acontecia, até para aqueles irmãos que creram. E agora o Espírito Santo estava morando nele, transformando eles. Então quer dizer que o evangelho que ele pregou para aqueles irmãos era verdadeiro. Eles creram no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e receberam o Espírito Santo e estão sendo transformados, e todas as pessoas podem ver. Ninguém pode afirmar ser adequado sem a ajuda de Deus. Ninguém é competente para desempenhar a responsabilidade do chamado de Deus apenas com as forças humanas. Se o Espírito Santo não tiver nessa pessoa, sem a capacitação que vem do Espírito de Deus, não adianta. Nossos talentos naturais só nos podem levar até certo ponto. Dali para frente nós não conseguimos. É tão incrível que se a gente estiver ouvindo uma palavra e aquela pessoa, a palavra acabar, eu falo que a torneirinha fecha. Quando a torneirinha fecha e a pessoa continua, porque a igreja estava sentindo muita presença de Deus e tal, e aí aquela pessoa fica achando que é ela, mas não é o Espírito Santo. Aí quando a torneirinha fecha, que a palavra acabou, aquela pessoa quer continuar. Só que aí o que acontece? O pessoal começa a abrir a boca de sono, da canseira, da vontade de ir embora. A igreja começa a ficar inquieta. Por quê? Porque a pessoa fez igualzinho o burrinho que carregou Jesus, sabe? Para entrar lá o jumentinho que entrou com o Senhor Jesus. Aquele dia o povo jogava coisa no chão e clamava. Será que ele podia ter achado que aquilo tudo era para ele? Depois tem uma história, né, que ele fala, que chega em casa e conta para a mãe dele: mãe, eu fui em Jerusalém, a senhora precisa de ver como me receberam, jogaram folha no chão e me receberam. Aí a mãe dele fala assim: por quê? O que aconteceu? Aí ele conta o que aconteceu. Ela fala assim: então volta lá amanhã sozinho e vê o que acontece. Aí ninguém nem viu aquele burrinho. Da mesma forma somos nós. Se nós somos vistos, se Deus nos usa, a unção não é nossa, a unção é de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui. Então,
Nós precisamos ser testemunhas vivas de Cristo, o caráter de Cristo, a força que vem do Senhor Jesus. Se a gente quiser continuar aparecendo e crescendo e sendo abençoado, nós não somos nada. Lá em João 15, o Senhor Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, mas é nada mesmo. Então, que nós possamos aprender, né, com essa carta aqui e com essa sabedoria que vem da glória, amém? Então, quando ele fala assim, a expressão lá no versículo 6, que a letra mata, o espírito vivifica, significa que tentar ser salvo pela obediência às leis do Antigo Testamento resultará em morte. Por quê? Porque a pessoa não recebeu o Espírito Santo, que aqueles que creram que Jesus pagou nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou e mandou o Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós, entendeu? Eles não entendem, então eles estão lendo só a letra. Eles não estão sendo alimentados pelo Espírito Santo. Somente crendo no Senhor Jesus, uma pessoa pode receber a vida eterna pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar nela. Então, se o Espírito de Deus não estiver morando em nós, sabe? A gente vai ler a palavra, mas não vai entender. Vocês já viram pessoas que falam assim? Eu conheço uma pessoa. Eu leio a Bíblia, eu leio esse capítulo, leio, não entendo. Então, quando você confessar seus pecados, se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí o Espírito Santo vai vir morar em você. Aí quando você lê, você vai ter uma compreensão incrível da palavra de Deus. Você pode ter certeza. Entendeu? Ninguém, exceto Jesus, obedeceu perfeitamente à lei. Por isso, o mundo inteiro está condenado à morte. Se você não buscar o Senhor, se você não entender, não dá certo. Se você não receber o Senhor Jesus. Meus fiotinhos estão pulando no chão, viu, gente? Minhas calopsitas. Então, a lei faz com que as pessoas percebam o pecado, mas não pode dar vida sobre o novo conserto. A vida eterna vem do Espírito Santo. O Espírito Santo dá nova vida a todos que creem em Cristo. A lei mostra o pecado e nos mostra como devemos obedecer a Deus. Mas o perdão vem apenas pela graça e a misericórdia de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. E aí, do versículo 13 até o 18... Não, aí o Paulo fala, né, que das tábuas que foi escrito, que tá falando lá de Moisés, né? Então, gente, quando Moisés subiu lá no monte, que ele ficou lá muito tempo com Deus, escrevendo o que Deus escreveu com o próprio dedo, né, os 10 mandamentos, Moisés voltou para quando ele desceu da montanha, do monte Sinai, o rosto dele brilhava tanto que o povo ficou até com medo dele. Então, o que aconteceu? O povo viu que ele estava com Deus. Mas, de repente, Moisés percebeu que aquele brilho estava acabando. Sabe o que ele fez? Ele começou a cobrir o rosto com um véu, para as pessoas não perceber que o brilho que estava no rosto dele estava acabando. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que agora, esse novo concerto, essa nova aliança que Deus fez conosco, o Espírito Santo vai estar dentro de nós. E as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que o Espírito de Deus está em nós. Porque nós somos cartas vivas do céu. Porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? É isto que o apóstolo Paulo está falando. Então, vocês já perceberam, pessoas que servem a Deus, os outros chegam e você fala assim, você é crente? Será por quê, né? Por causa do brilho. Um brilho que só quem não é percebe. Às vezes nem a gente mesmo percebe. Amém? E lá no versículo 13 até o 18, quando Moisés desceu lá, né, trazendo com ele os 10 mandamentos, eu já contei para vocês, né? Então, lá no versículo 18, a glória que o Espírito distribui aos crentes é mais excelente e dura mais tempo que a glória de Moisés. Glória a Deus. Examinando a natureza de Deus sem véu sobre nossas mentes, podemos ser mais semelhantes a eles. Se nós deixarmos ser transformados, moldados por Deus, sabe? Vai ter
uma festividade no Salva Vidas, né? Que tem todo ano, Inverno de Déboras, né? Então, vou levar a palavra no dia 29, né? E aqui quando eles falam assim, né? De ser moldado. Para nós sermos, para o Senhor colocar no nosso coração, sabe? A palavra dele, a unção dele, a bênção dele, a gente precisa se deixar ser moldado. Porque muitas vezes a gente não se deixa ser moldado. O Senhor quer transformar a nossa vida, mas a gente não deixa. Pois o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Então, quando ele pega esse barro e ele massa ele novamente, e ele vai moldando, a gente se deixa ser moldado por ele, nós vamos transformando e vamos sendo parecidos mais e mais com ele. E esse brilho que vem, sabe, que tinha no rosto de Moisés, aumenta no nosso rosto a cada manhã, porque a cada dia que nós acordamos e fala: Senhor, aleluia, eu sou tua serva, cumpre em mim o teu querer. Não, porque quando Maria falou isso, ela sabia tudo que ela iria passar, sabe? E muitas vezes a gente fala: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Mas será que nós estamos deixando o Senhor cumprir essa vontade na nossa vida mesmo? Ou a gente quer ensinar o Senhor a trabalhar na nossa vida? Vou deixar essa meditação para vocês. Amém? Que o Espírito de Deus entre no teu coração, faça morada, que você possa ser transformado com esse estudo, que você possa brilhar cada dia mais e mais. Que Deus te abençoe. E até o próximo estudo, quando Deus preparar todas as coisas. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Rejane. Não esquece de curtir, de mandar para os outros, certo? De apertar lá o sininho, de se inscrever, para que mais pessoas possam ser alcançadas por este estudo. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor.